Estou muito, 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 mas muito feliz. Acabei de ler a Bíblia por completo pela terceira vez. Estou muito, muito, muito feliz. É uma sensação muito boa. Eu já havia terminado de ler a Bíblia duas vezes por completa e agora acabei de terminar pela terceira vez. E estou mais feliz ainda por cumprir com a minha meta, né? Porque eu disse que por ano, de hoje em diante, eu vou de começar a ler a Bíblia, toda ela por completa, né? Terminar ela duas vezes. Ou seja, de janeiro até junho, terminar uma vez, e de junho até dezembro, terminar pela segunda vez. E estou feliz, porque terminei no mês de junho, cumpri com a minha meta, né? Então é muito bom ler a Bíblia, né? Como está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 2. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e nela medite de dia e de noite, né? Então, estou muito feliz por esse prazer na lei do Senhor se manifestar em mim, né? Realmente eu gosto de ler a Bíblia, eu me sinto tão bem de ler a Bíblia. Eu sinto um prazer imenso, né? E só pelo fato de eu saber que terminei de ler ela pela terceira vez por completo, eu fico muito, muito e muito feliz. E minha pergunta para você é: por que você não gosta de ler a Bíblia se tu sabes que ela é a palavra de Deus? Leia a Bíblia, ok? Lendo a Bíblia, tu não vais perder absolutamente nada. Pelo contrário, tu só vais ganhar conhecimento, vais ganhar né, a proximidade com Deus, né, porque a Bíblia é um dos meios que nos leva a nos aproximarmos mais de Deus, né, porque ela é a palavra de Deus. Então, como é que você me diz que és cristão, mas não tens o costume de ler a Bíblia? Como é que você me diz que és cristão, mas não tens o costume de ler a palavra de Deus? Como? Tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. O cristão tem que ler a Bíblia. Não devemos normalizar ficar um dia sem ler a Bíblia. Não devemos negociar isso de jeito nenhum, ok? A gente tem por dia 24 horas. Até pode ser o caso que a tua vida é muito atarefada e tens muitas coisas para fazer, se calhar tens dois empregos, ou se calhar tens um emprego e tu faz faculdade, coisa do gênero, eh, cuida das crianças, tens um monte de filhos, ou coisa do gênero. Mas pelo menos tenha uns 20, 30 minutos por dia para poder ler a Bíblia. Pelo menos um capítulo, ou então dois capítulos por dia. Leia ela. Tu assim vais poder ter mais conhecimentos acerca de Deus. Tu vais poder mais saber o que deve fazer e o que não deve fazer. Se calhar a coisa que tu faz, que tu achas que é normal, mas a Bíblia condena. Mas pelo fato de você não ler a Bíblia, se calhar tu não sabes, ok? E também Oséias, no capítulo 4, versículo 6, aí diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento da palavra de Deus, ok? Então, quando você não lê a Bíblia, você vai ter pouco conhecimento da palavra de Deus e facilmente você pode ser destruído, facilmente você pode ser enganado pelos falsos profetas. Uma mente vazia de conhecimentos bíblicos é um espaço para o falso profeta. Então leia a Bíblia, leia ela, é uma sensação muito, 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 muito
mas muito boa. É um prazer enorme. Estou feliz. Estou feliz e eu não quero guardar essa felicidade somente comigo. Eu quero compartilhar essa felicidade convosco. Eu também quero que vocês que estão vendo esse vídeo também tenham essa mesma felicidade, essa mesma alegria, que é alegria, prazer em ler a palavra de Deus, prazer em conhecer mais de Deus, prazer em estar relacionados com coisas de Deus. Então, vamos ler a Bíblia, vamos deixar de ser preguiçoso, vamos deixar de ficar distraído com as redes sociais, com os Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Podemos eh, acessar essas redes sociais? Podemos, mas que isso não nos impeça de nós lermos a Bíblia, ok? Então, há pessoas que ficam 4 horas por dia ou 2 horas no celular, vai ficar só vamos gerar à toa, no feed, vai, vê ao vídeo, rio, foi. Mas para tirar 20 minutos, ou 30 minutos, ou um capítulo, ou 2 capítulos por dia para ler, não faz. Então, qual desculpa você vai dar? Hum? Se você tem tempo de ficar 2, 3, 4 horas nas redes sociais, vendo vídeos, nós devemos também reservar tempo para Deus, reservar um tempinho para ler a palavra de Deus. A Bíblia ela é a revelação de Deus para nós. Deus inspirou homens para escrever a Bíblia, para que nós pudéssemos ler, para que nós pudéssemos ter o conhecimento da palavra de Deus. Quando perguntaram para Jesus qual é né, os 2 grandes mandamentos, o primeiro grande mandamento que Jesus falou é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ok? Nós não devemos só simplesmente amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, mas também de todo o nosso entendimento. Nós devemos entender o Deus que nós estamos servindo, conhecê-lo. E como é que você vai conhecer Deus? Lendo a Bíblia. Ele é a palavra de Deus. E daí que tu vai conhecer. Então, leia a Bíblia. Leia ela de forma ordenada, livro após livro, para que assim você possa ter né, um conhecimento mais sólido daquilo que tu está indo entendendo, conhecendo as histórias, conhecendo os contextos e por aí vai. Então, façam isso e vamos procurar ter o prazer na palavra de Deus. Existem casos, né? Tem pessoas que dizem que até eu gosto de ler a Bíblia, mas quando eu vou para pegar a Bíblia eu sinto uma preguiça, sei lá, eu leio, não entendo nada, ou coisa do gênero. Se mantenha em oração, ok? Isso ajuda a Deus, fala, Deus, eu quero ler a tua palavra, mas eu não tenho aquele prazer, mas eu não tenho aquele entendimento. Eu acho ela assim meio confusa, meio difícil, coisa do gênero. Então peça, Deus me dê entendimento, me dê o prazer, cria em mim aquele prazer, para que eu possa, assim, procurar ler a tua palavra sem, sem muito esforço, mas com vontade, com prazer, com aquela entrega. Me vai indo orando a Deus, pedindo que esse prazer que nós lemos ali no livro de
Salmos capítulo 1, versículo 2, que diz que antes tenho o prazer na lei do Senhor e nela medida de dia e de noite, né? Então, peça que esse prazer se faça presente na tua vida. Que você tenha o prazer de ler a Bíblia, que você leia, que você entenda, que você conheça a Deus que você serve. Amém?